Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai conhecer alguns recursos interessantes que o OnlyOffice disponibiliza para você. Como você já sabe, o OnlyOffice é um dos parceiros aqui do canal, eles estão patrocinando o vídeo de hoje porque eles acreditam que está faltando conteúdo, especialmente em português, sobre Switches Office e eles querem ser pioneiros nesse sentido. Por conta disso, eu vou trazer para vocês hoje 5 recursos que eu acho interessantes dentro do OnlyOffice e mais algumas curiosidades. Eu já estou aqui com o meu OnlyOffice aberto, pessoal. Essa versão aqui foi baixada através da Pop Shop, do Pop OS, então eu estou utilizando aqui a versão de Linux e é uma versão em Flatpak. Mas o OnlyOffice também tem versões em Snap, em RPM, em .deb, tem até versões para dispositivos móveis e para servidores, como eu já mostrei aqui, como você pode criar todo um workspace virtual utilizando a suíte OnlyOffice. Apesar da gente estar numa única janela, aqui a gente tem 3 aplicações em uma só. A gente tem documentos, planilhas e apresentações. Hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa aqui de documentos e alguns recursos presentes na própria suíte em si. Então quando eu clicar aqui em documentos, você vai ver que ele abre em abas, funciona como se fosse um navegador praticamente, permite que você tenha vários aplicativos abertos simultaneamente. Você pode voltar aqui para criar uma planilha, então você pode navegar de um para o outro facilmente e como você pode ver, um visual extremamente agradável. Uma das coisas curiosas que eu quero mostrar para vocês que o OnlyOffice tem é um plugin que permite formatação para código, funciona para vários tipos de código diferente na realidade. Eu estou aqui no GitHub do Linux, eu vou pegar um pedaço desse shell script aqui, pelo menos, para poder jogar aqui para dentro do editor. Vou pegar ele inteiro de uma vez, vou dar um Ctrl V aqui. Você vai ver que ele está como um texto normal, certo? Olha só. Então vou dar um Ctrl A, um Ctrl X aqui. Depois a gente vem aqui em plugins, em Highlight Code. E a gente pode colar aqui e você vai ver que ele detectou automaticamente que se trata de Bash, né, ou de Shell Script. Você poderia trocar aqui, por exemplo. Eu posso também mudar a cor do fundo, ele está branco nesse caso. Eu posso colocar escuro, posso colocar preto, vou colocar Choose e aí ele ficaria mais ou menos assim. Você tem um preview. Nesse caso eu vou deixar em branco mesmo, dá um Choose de novo, dá um OK. E aí você vai ver que ele fez toda a inserção com a marcação em highlights dos comandos, o que é extremamente interessante. Não que você vá programar por aqui necessariamente, mas para você poder visualizar um código, às vezes você está criando alguma documentação, isso é extremamente legal. Fora outros recursos que a gente tem aqui para trabalhar com inserção de vídeo do YouTube diretamente, utilizar o Google Tradutor, etc. A segunda função que tem aqui que eu acho bem bacana é aqui em proteção, onde a gente pode criptografar o nosso documento. Posso clicar aqui em criptografar com senha, vou escolher uma senha tipo DIO, por exemplo, uma coisa simples, vou dar um OK. E aí eu vou salvar esse documento em algum lugar, vou salvar na minha área de trabalho como OnlyOffice criptografado. Vou clicar aqui em Save. Beleza, o documento está salvo. Eu vou fechar aqui o meu OnlyOffice, tá aqui o meu arquivo. Eu vou abrir aqui com outro aplicativo, vamos tentar abrir com o LibreOffice, por exemplo. E o LibreOffice aqui já está pedindo a minha senha, vamos ver se ele iria conseguir abrir. Aí, perfeito, a gente abriu aqui ele no LibreOffice, também tem uma pequena diferença na formatação, tem alguns detalhes aqui que não estão exatamente iguais, mas funciona em outras suítes também, então você pode ficar tranquilo, apesar do formato ser DocX. E se a gente abrir com o OnlyOffice novamente, ele vai aparecer desse jeito, bem bacana, a gente coloca a senha e aí consegue acessar o documento de novo. Apesar de ser uma proteção simples, é uma forma interessante de você compartilhar documentos que têm um pouco mais de importância e tal, que não é qualquer pessoa que pode visualizar. Uma das coisas mais interessantes que o OnlyOffice tem, sem dúvida, é a integração com a nuvem, porque ele funciona mais ou menos como funcionaria um Google Docs ou alguma coisa desse tipo, onde várias pessoas podem editar simultaneamente. Mas até mesmo para suítes que não têm esse recurso de uma forma tão acessível, a função de você comentar em textos, ela é super bacana e também verificar as modificações quando esse material é escrito por mais de um usuário. Como você pode ver aqui em cima, o nome do meu usuário tá Jill, é uma coisa que você pode alterar nas configurações do próprio programa, mas aqui existe uma abinha chamada colaboração voltada especialmente para quem trabalha de forma colaborativa com esses documentos. Então, vamos dizer que eu queira escrever alguma outra coisa aqui, eu posso marcar aqui, ó, Track Changes, deixo isso aqui ativado, e aí eu posso fazer o seguinte, eu vou, digamos, traduzir alguma coisa, ó, por exemplo, para o Ubuntu e suas flavors, palavra que eu não vou traduzir, apenas instale o pacote usando este comando.
E aí eu vou apagar aqui. Beleza, vai ficar desse jeito. E aí as modificações elas são traqueáveis. Quando eu salvar esse documento aqui e mandar para o meu amigo que vai continuar editando, ele vai ver as modificações. E aqui ao lado tem um modo de exibição, onde eu posso colocar a versão final, posso colocar a versão original, eu posso colocar a marcação, que é para ver exatamente como a alteração aconteceu. E olha só que interessante, eu posso aceitar essas modificações ou não. E eu também posso comparar os documentos para ver o que tem de diferente de um com o outro, caso eu tenha, por exemplo, uma cópia desse arquivo, né? Vou clicar aqui em Open. Esse aqui é aquele arquivo com senha, né, que a gente tinha utilizado. E aí você consegue fazer aqui a comparação, olha só. Com as abas até fica mais fácil. Como você pode ver, e infelizmente, nem todos os detalhes do programa estão traduzidos para o português, apesar de ele ter aqui suporte ao idioma, o corretor de textos e tal. Isso é uma coisa que o pessoal do OnlyOffice me falou que eles estão tentando melhorar. Inclusive tem toda uma campanha de tradução com alguns benefícios e prêmios para quem ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição. Se você tem interesse em ajudar a traduzir o OnlyOffice, de repente ganhar alguns benefícios, dá uma olhada nesse link. Para demonstrar o próximo recurso que eu gosto muito aqui do OnlyOffice, eu vou criar um novo documento de texto. Você pode ver que os arquivos recentes vão aparecendo aqui. E eu vou colar um dos roteiros de um post que eu já fiz lá no blog uma vez. Você pode ver que ele está meio semi-formatado. Eu escrevi ele originalmente no Google Docs, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para deixar ele com ainda mais destaque, como por exemplo configurar os títulos corretamente. Todo editor de texto mais profissional que se preze, e isso vale para Word, para o LibreOffice Writer, etc., tem essas funções de organizar os títulos, mas eu gosto particularmente em relação ao LibreOffice, especialmente, da forma com que o OnlyOffice organiza isso, porque a gente tem elas aqui em cima já com uma pré-visualização de como funciona e a gente pode fazer essas configurações de estilo de um jeito bem simples. Então aqui eu posso selecionar, eu posso colocar normal, e você vai ver que ele vai obedecer a fonte que tiver selecionada aqui. Isso aqui é um subtítulo, então eu posso colocar aqui como um cabeçalho 2, por exemplo, se vai ter um outro título lá. E dessa mesma forma eu posso ir formatando aqui, normal. E para esse link do YouTube a gente pode fazer o seguinte, eu vou recortar esse link, vou dar um espacinho aqui, vir aqui em plugins, YouTube, colar a URL, vou dar um OK, e aí você vai ver que o vídeo foi inserido, ou pelo menos a URL dele aqui foi inserida. Se esse documento ficar num PDF, isso aqui vira um link, ou então se fosse o Office na nuvem, você conseguiria reproduzir o vídeo diretamente do texto, bem legal. Voltando para o lance de formatação, aqui mais para baixo eu comecei a colocar alguns comandos e tal, listas de sites, esse tipo de coisa. Por exemplo, esse aqui é um comando, né? Eu posso colocar uma dessas formatações especificamente, tipo essa citação aqui, que eu acho que fica legal para dizer que é um comando. No caso ele está em itálico, mas eu posso configurar isso aqui desse jeito, se eu quiser colocar em negrito. Muito legal. E aqui não é exatamente o caso, né? Eu vou colocar ele em negrito, mas só para mostrar alguma outra opção que a gente tem aqui. A função de citar serve para colocar ele automaticamente em itálico, que é geralmente como se usam as citações. Esse texto aqui foi uma publicação minha no blog de Linux para acompanhar aquele vídeo a respeito de instalação do Chrome OS que eu fiz. E uma das coisas que a gente tem como regra na redação do blog é não escrever textos com menos de 600 palavras, pelo menos, até por questão de densidade de conteúdo e também para agradar os robôs aí que vasculham a internet por conteúdo, como os bots do Google, esse tipo de coisa. Existem várias formas de você contar quantas palavras, quantos caracteres existem em um documento, praticamente todo editor de texto tem um, mas aqui a gente pode ver isso facilmente clicando em arquivo. Olha só, ele vai te mostrar quantas páginas tem, quantos parágrafos, quantas palavras, quantos símbolos com espaço. Olha lá, um texto com quase 2.000 palavras. Então tá bem acima do que geralmente a gente busca trazer lá para o blog de Linux. Claro que o OnlyOffice tem um monte de recursos aqui para você trabalhar todos os textos da maneira que você quiser. Esse aqui são apenas alguns destaques que eu gostaria de fazer. Mas tem mais 3 bônus que eu gostaria de mostrar para vocês. O primeiro é como você pode já integrar o seu OnlyOffice com a nuvem. Esse aqui é o aplicativo de desktop, mas se você vir aqui em OnlyOffice e depois vir aqui em conectar a nuvem, olha só que interessante. Não tem muitos editores de texto que tem isso aqui embutidos, né? Você pode fazer uma ligação direta com o OneCloud ou com o Nextcloud, caso você tenha os seus próprios servidores, ou então com o seu servidor OnlyOffice já pré-existente. Caso você não tenha o seu próprio servidor e você não tenha intenção de hospedar nada na sua casa, ou você até não tenha essa infraestrutura, uma opção seria criar um OnlyOffice na nuvem.
Assim você pode salvar os documentos que você cria nessa aplicação diretamente na nuvem. Obviamente esse serviço não é grátis, mas você tem aqui 7 dias de trial para testar. Você pode criar uma conta tipo geolinux.onlyoffice.com, fica dentro desse domínio, e aí você pode acessar inclusive esse OnlyOffice pelo seu navegador. Você acaba tendo o seu próprio Google Docs também de certa forma, só que com o OnlyOffice, e uma nuvem gerenciada pela empresa aqui que produz o OnlyOffice também, caso você não queira colocar no seu próprio servidor. Como eu mencionei antes, caso você tenha interesse, a gente tem conteúdo aqui no canal para você hospedar o seu próprio servidor. Uma outra função muito legal que a gente tem aqui, se forem salvar como, é que você vai ver que o padrão de salvamento aqui do OnlyOffice é o DocX, justamente porque eles estão naquela de, bom, querendo ou não, o Microsoft Office é dominante. É melhor que a gente já salve aqui em um formato que vai ser compatível e vai ser aberto tranquilamente no software da Microsoft também, e as pessoas estão habituadas a ver essa extensão. Mas por mais que esse seja o padrão, também existe a possibilidade de você usar ODT, que é o formato aberto que geralmente o LibreOffice utiliza, e acho que só ele na realidade, né? De todo jeito tem seu valor você salvar os documentos em formatos abertos, até para questão de posteridade, de compatibilidade com várias suítes Office diferentes, esse tipo de coisa. E o OnlyOffice tem esse suporte. E por último, uma coisa bem interessante que eu nunca tinha visto em um software desse tipo, no editor de texto, planilhas, apresentações e tal, o que não quer dizer que não exista, eu só não tinha visto de fato em outro lugar. Aqui em OnlyOffice, depois em definições, onde você tem algumas preferências do sistema, você pode mudar lá o nome de usuário, que é aquele nome que aparece lá em cima no cantinho que eu falei, posso colocar Jonathan. Aí o editor sabe que quando eu for utilizar aquelas ferramentas de mala direta, por exemplo, ou qualquer coisa assim, ele vai poder utilizar meu nome se eu quiser, ou colocar o nome do autor, esse tipo de coisa no documento. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é a função de escala de interface para quem tem monitores com High DPI. Infelizmente não tem a escala fracionada, mas tem 100 e 200% além do automático, que a ideia é que o programa mesmo entenda como ele deve se parecer aí na sua tela, que já é alguma coisa bacana. Um dos recursos que eu queria aqui dentro do OnlyOffice seria o modo Dark especificamente. Se você utilizar ele pelo navegador, lá utilizando o OnlyOffice na nuvem, você pode utilizar um plugin tipo um Dark Reader da vida e deixar ele no Dark Mode, fica bem legal inclusive. Mas a boa notícia é que, pelo que eu andei me informando, pelo menos com o pessoal do OnlyOffice, ao longo desse ano eles querem lançar uma atualização que traga o Dark Mode para a aplicação. Então, se esse era um dos motivos para você não usar o OnlyOffice, talvez você possa baixar e já ir se acostumando aí, porque essa novidade deve chegar ao longo de 2021. E mais uma vez, muito obrigado ao OnlyOffice por trabalhar em conjunto aqui com a gente, por apoiar o nosso trabalho. Se você quiser demonstrar o seu apreço em relação ao OnlyOffice, faça o download do aplicativo e teste através do link que está aqui na descrição. Se você quiser saber mais a respeito do lance de tradução, de repente aqui você consegue ajudar a tornar esse programa ainda mais acessível para as pessoas e ainda receber alguns bônus aí e tal, confira também o link que eu vou deixar na descrição. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu e falou!